As passagens dos baianos Gilberto Gil e Juca Ferreira pelo Ministério da Cultura são passadas a limpo em um livro que vai ser lançado hoje aqui em Salvador, logo mais às 19h. Cultura em Palavras reúne 19 artigos, 19 entrevistas, mais de 60 discursos no Brasil e exterior entre os anos de 2003 e 2010. Sobre esse livro a gente conversa agora na ponta da linha com o próprio Gilberto Gil. Tudo bem, Gil? Olá, tudo bem? Como estão? Suponho que os ouvintes estão bem melhores agora. A sua passagem pelo Ministério da Cultura é lembrada, entre outras tantas coisas, por dois embates de forças, né? Uma para espalhar a atuação da pasta além da região sudeste e um outro embate com os ministérios do dinheiro, por assim dizer. Em boa medida, o planejamento para mudar a forma como o país lida com a cultura. Há quase 3 anos aí depois da saída do seu sucessor na pasta, que foi o Juca Ferreira, que é também um dos autores deste livro, por assim dizer, que foi organizado. Depois de 3 anos da saída do Juca, o senhor percebe algum retrocesso em algum desses campos, em algum desses embates? Não, primeiro é preciso avaliar que avanços foram feitos, né? O orçamento que a gente tinha, eu quando cheguei ao Ministério, nós tínhamos menos de 0,2% do orçamento. Quando o Juca saiu de lá, o orçamento já estava em torno de, chegando a 1%, já ultrapassando esse percentual. E de lá para cá, eu tenho a impressão que as coisas vêm se mantendo mais ou menos nesses termos. Eu não acompanho muito de perto, mas eu acho que nesse aspecto, enfim, o governo vem prestigiando um certo crescimento econômico-financeiro do Ministério. A coisa do Sudeste, quer dizer, espalhar um pouco mais a agenda pelo resto do Brasil, quanto a isso também eu acho que é uma coisa irreversível. O país cresce, as regiões ganham cada vez mais presença, significado na vida do país, o Norte, o Nordeste, o Sul, enfim, o Oeste, né, a região toda lá do crescimento da soja, surgimento de uma nova economia, surgimento de uma nova sociedade naquela área. Enfim, por causa de tudo isso, eu acho que não há propriamente assim, embora eu não acompanhe muito de perto, eu acho que não há retrocessos, não. Acho que os avanços que vêm sendo conseguidos ao longo desses anos têm sido mantidos e tendem a se ampliar. Gil, boa noite. Patrícia Tosta falando com você agora. Nós estamos acompanhando aí a mobilização dos compositores que brigam para que haja o repasse pela execução das obras, inclusive por parte das TVs a cabo. Eles, inclusive, fizeram um movimento chamado Vivo de Música, que tem signatários como Ronaldo Bastos, Aldir Blanc, e alguns deles advogam, inclusive, que instrumentos como o ECAD têm que ser otimizados e não extintos. O que a sua experiência como ministro faz concluir sobre esse assunto? Olha, já na minha gestão no Ministério, e isso continuou na gestão do Juca e mesmo da Ana Holanda, e agora na gestão da ministra Marta Suplicy, houve uma investida no sentido de atualizar as leis autorais, a lei autoral no Brasil, de trazer as novas questões, de se debruçar sobre essas velhas questões, como é o caso da gestão coletiva e os avanços que foram feitos com o surgimento do ECAD, mas também das disfunções naturais com o passar do tempo, que precisam ser vistas e precisam ser cuidadas por todos nós hoje em dia. Enfim, então tem 2 iniciativas, uma no Ministério da Cultura, que é, enfim, a modificação da Lei Geral do Direito Autoral, e uma do Congresso Nacional, quer dizer, por força da CPI, do ECAD, que foi feita há algum tempo atrás. E essas 2 iniciativas tentam exatamente dar conta dessas atualizações necessárias nesse campo. E agora também os artistas se mobilizaram, estão fazendo reuniões, convocações, estão vindo discutir as questões, trazendo
advogados, trazendo especialistas nesse campo, gente que vem se dedicando à análise dessa questão no Brasil há tempos. E a ideia é que daqui a pouco, enfim, os artistas, junto com essas iniciativas do Ministério da Cultura e do Congresso, tenham uma nova posição com relação à lei autoral em geral e, em particular, com relação à gestão coletiva. No campo dos compositores, inclusive, Gil, assim, uma preocupação que fica é que a gente percebe que houve mudanças na forma de se produzir, na forma de se comercializar, né, de se fazer o negócio da música. E, por exemplo, os cantores, os intérpretes, suponho, eles têm uma compreensão de que eles sempre fizeram shows para sobreviver e que eles não precisariam dos recursos advindos, por exemplo, de discos. Então, esse choque que a indústria fonográfica acabou sofrendo não iria dizer muito respeito a eles. Por outro lado, os compositores acabaram parecendo, em alguma medida, uma espécie de elo fraco nessa corrente. Como é que você vê a questão do compositor propriamente? O compositor é o elo mais digamos assim, ameaçado pelas mudanças no campo, né, da vida musical. Eles perderam um terreno muito grande, porque a venda de discos, a execução pública, todas essas coisas foram questionadas, além da renovação natural. Muitos compositores que, enfim, reinavam, que tinham, enfim, presença muito forte há 10, 15, 20 anos atrás, já não tem mais hoje em dia. Enfim, ao mesmo tempo, tudo que eles já fizeram, por tudo que eles já fizeram, é preciso uma compensação, é preciso uma manutenção de uma possibilidade de remuneração e tal. Então, e os novos atores que chegam no campo do direito autoral, como, por exemplo, o pessoal do cinema, que há 20, 30 anos não tinha tanta importância, hoje em dia tem, os roteiristas, os autores de trilhas sonoras para cinema, enfim. Então tem os artistas plásticos, que também, esse campo cresceu muito, como atividade produtiva, como atividade econômica. Então é preciso, enfim, considerar a questão da autoralidade, a remuneração a essa autoralidade nesse campo. E são várias questões e a atualização da lei, enfim, precisa se fazer exatamente porque precisa incluir todo esse novo pessoal. E as modificações trazidas pela internet, pelo ciberespaço, pelo compartilhamento, tudo isso, né? A possibilidade de autoproduzir seus próprios trabalhos, né? Com a facilidade do mundo digital, do mundo eletrônico digital. Então, isso tudo precisa, enfim, a lei no Brasil precisa ser atualizada nos seus aspectos gerais e nos seus particulares, como eu volto a insistir, no caso da gestão coletiva. Os autores, como você mesmo disse, autores mais antigos que foram perdendo terreno e tal, que precisam ter um mínimo de remuneração garantida por tudo que fizeram, pelo significado da sua contribuição. Coisas do tipo aposentadoria, por exemplo, como sociedades autorais na Europa garantem aos seus artistas mais antigos e tal, coisas desse tipo. Eu sei que você está se encaminhando já para o lançamento do livro, a gente não pode tomar muito do seu tempo, mas eu queria fazer uma última pergunta, porque o seu primeiro disco, Salvador, está fazendo 50 anos, foi lançado em 63, eu acho que seria talvez um momento oportuno para te perguntar o que vem à sua mente quando, e aqui eu falo não com o ex-ministro, mas com o cantor, compositor, instrumentista, o que é que vem à sua mente quando você pensa a sua carreira nesta fase da vida, com 50 anos de carreira discográfica? Pois é, a vida passa, né? E o tempo e as coisas, os homens fazem as coisas, enfim, o que fazem acaba ficando, né, de uma certa forma. No caso da música, então, que é uma atividade tão bem recepcionada, tão bem quista, tão querida do público todo. Enfim, eu diria que tem sido 50 anos, foram 50 anos de muito
apreço, né, da minha parte com relação a esse modo receptivo com que o público brasileiro me recebeu e continua me recebendo. E também, eu acredito, uns 50 anos interessantes para esse mundo de música do Brasil, todos os que ouvem. Enfim, eu encontro gente todo dia que diz assim: pois é, minha mãe, meu pai me ensinaram a gostar de você, do Chico, do Caetano, do Milton, da Elis, enfim, esse tipo de coisa. Enfim, então, enfim, tem que agradecer a vida por ter nos dado a oportunidade, né, de fazer as coisas e obter o reconhecimento e entrar nesse diálogo amoroso com o público brasileiro. A gente que também agradece, não é? Essa participação aqui do Gil no nosso programa Frequência Baiana de hoje, Renato. Muito obrigado, Gilberto Gil, que vai lançar daqui a pouquinho, vai participar do lançamento aqui em Salvador do livro Cultura em Palavras. Vai acontecer às 19h na Livraria Cultura. Muito obrigado pela participação, Gil, e bom lançamento aí para você. Obrigado a vocês, a todos os ouvintes. Um abraço.